Por que tenho dificuldades em fazer amigos? Essa é uma pergunta que eu faço mediante as experiências de muitas pessoas que eu conheço que têm essa realidade bastante próxima na sua vida. E essa é a pergunta que eu quero trazer aqui e trazer, consequentemente, algumas respostas para que você, se porventura tem vivido essa realidade, possa de alguma forma se nortear e ser assistida nessa questão. A primeira possibilidade de pessoas que têm dificuldade em fazer amigos é o fato delas serem pessoas tímidas. E aqui eu abro um parêntese: timidez é diferente de ser introspecta. Pessoa introspecta é a pessoa que é mais reservada, mais calada, mas ela sabe perfeitamente se socializar, perfeitamente se relacionar. O grande problema é quando a pessoa é tímida na sua maneira de ser, e aí ela paga para não se expor, ela paga para não estar diante do outro, e aí se torna mais difícil. Uma outra questão é a baixa estima, ou como muitos dizem, a baixa autoestima. Pessoas que não se valorizam, pessoas que temem a si mesmo, pessoas que têm um baixo nível de confiança, pessoas que sempre vão pensar que o outro vai pensar mal dela, que ela não é merecedora de amizades, que ela não é merecedora de qualquer tipo de vínculo social, que ela não é legal, que ela não é agradável, que ela não é simpática. Enfim, pessoas de baixa estima são pessoas que têm dificuldades em fazer amizades. Uma outra questão são aqueles que têm medo de serem julgados pelo outro. Naturalmente, no dia a dia da vida, a gente pode ser julgado e não há problema nenhum nisso. Mas tem gente que não suporta pensar na possibilidade de ser analisado, avaliado por alguém, pelo jeito que fala, pelo jeito que se veste, pelo jeito que se comporta, e aí começa a se distanciar dos relacionamentos sociais. Há também a questão da síndrome da comparação. Eu chamo de síndrome da comparação, ou seja, são pessoas que sempre estão se comparando com o outro, e isso obviamente gera uma insegurança enorme, porque quando você se compara com alguém, naturalmente aquele alguém vai ter muitas coisas mais do que você. Pode ser mais simpático, pode ser uma pessoa que tem mais facilidade em se relacionar, pode ser uma pessoa mais empática, pode ser uma pessoa que tem uma condição financeira melhor que a sua. Enfim, não vale a pena você se comparar com as pessoas. Cada um tem a sua forma de ser, de viver. Certamente você tem o seu valor e deve reconhecer o seu valor e não se comparar com o valor dos outros. Muitas pessoas não se relacionam porque vivem se comparando. E aí, quando elas se deparam com alguém que elas julgam ser melhor do que elas se intimidam, elas se enfraquecem, elas se fecham, elas não se relacionam mais. Um outro motivo é a falta de habilidade social. Ou seja, são pessoas que têm dificuldade em se comunicar, outros são pessoas que não têm jogo de cintura para se relacionar, pessoas que precisam desenvolver esse lado da sua vida. E para você desenvolver a habilidade social, você precisa criar ou aproveitar as oportunidades sociais que você tem. Então, gente que fica o dia inteiro no quarto jogando videogame, gente que tem apenas um amigo na vida e não se esforça em ter outros amigos, gente que sempre frequenta os mesmos lugares ou os mesmos nichos sociais e não procura frequentar novos ambientes, são pessoas que certamente vão ter dificuldades para criar ou fazer novas amizades. Desenvolva suas habilidades sociais, não importa o quanto você é limitado. Uma das sugestões para você desenvolver as suas habilidades é você se colocar em grupos sociais, grupo da faculdade, grupo da igreja, de amigos dos seus amigos,
grupo do clube, grupo na internet, enfim. Quanto mais grupos você faz parte, você se envolve nesses grupos, mais facilmente você vai ter oportunidades para desenvolver essas habilidades e, consequentemente, fazer novas amizades. Gente crítica e gente pessimista. Ninguém gosta de ter do seu lado uma pessoa que todo o tempo está criticando a situação ou criticando a sua própria pessoa. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de gente negativa, de gente que só olha as coisas ruins ou o lado mais difícil da vida. É importante ressaltar aqui que os relacionamentos saudáveis surgem, as amizades surgem através de emoções positivas que nós provocamos no nosso dia a dia. As pessoas se atraem por pessoas que emitem emoções positivas. Quando você é pessimista, negativo demais, quando você é crítico demais, você está provocando, gerando o quê? Emoção negativa. As pessoas não se atraem por esse tipo de emoção. E aí, naturalmente, você vai ter dificuldade de desenvolver novos relacionamentos. E, por fim, duas últimas orientações importantes para aqueles que têm dificuldade em se relacionarem é ser empático em relação ao seu próximo, se preocupar com a necessidade do outro, se interessar pela necessidade do outro. Quantas pessoas são muito individualistas, egoístas e só pensam em si mesmo, não estão preocupados se o outro tem ou não tem, se o outro quer ou se não quer, não é verdade? Quantas pessoas dizem, eu tinha um amigo, mas eu não tenho mais porque ele não liga mais para mim. Mas você liga para ele? Você se preocupa com ele? Você quebrou essa cadeia de silêncio e de tal maneira que permitiu que, de repente, no meio do caminho, vocês assumissem aí um compromisso, tomassem um café juntos e esse distanciamento de silêncio deixasse de existir? Faz a sua parte, seja empático, tome iniciativa, crie proximidade. Não espere apenas que os outros tomem a atitude em seu favor. Toma você, dá o primeiro passo. Isso é muito importante. Muitas pessoas que sempre ficam de braços cruzados esperando que o outro tome algum tipo de atitude. E por fim, saber ouvir e ter sabedoria para falar. Tem muitas pessoas que só querem falar da sua necessidade, falar dos seus sonhos, falar dos seus problemas, mas nunca estão dispostas a ouvir. Nenhum relacionamento saudável, nenhum relacionamento que se propõe a provocar emoções positivas vai perdurar dessa maneira. Nós podemos falar, nós podemos compartilhar de tudo que é nosso, mas também precisamos nos esforçar para sabermos ouvir as pessoas, as necessidades das pessoas. Haja vista que relacionamento gera por meio de diálogo, por meio de conversação, por meio de proximidade, onde duas pessoas colocam seus pontos de vista, suas histórias, compartilham dos seus ideais. E aí, se um só faz isso, o outro não faz, não tem por que haver esse tipo de relacionamento. Bom, então ficam aqui orientações importantes para as pessoas que têm tido dificuldade em se relacionar, em desenvolver relacionamentos sociais e quem sabe você pode utilizar dessas orientações aqui ou desses exemplos para se autoavaliar e de repente melhorar em alguma coisa aí na sua vida, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.